Quantos estão felizes? Diga amém. Queria que você fechasse seus olhos onde você está. Eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos por essa noite. Obrigado por essa conferência. Nós não nos unimos aqui simplesmente para passar o nosso tempo. Nós não estamos aqui porque não tínhamos outra coisa interessante para fazer, mas que nos traz nesse lugar, nessa noite, é um desejo de ouvir mais do Senhor. E nós sabemos que Tu és uma fonte inesgotável e o Senhor sempre fala aos nossos corações. Por isso nós queremos dar completa liberdade para que a Tua voz possa fluir, para que as Tuas verdades sejam liberadas e para que o Teu Espírito tenha completa primazia e liberdade de falar aos nossos corações. Por isso nós pedimos agora toda distração, tudo aquilo que rouba os nossos corações, tudo aquilo que de alguma forma quer roubar a Tua palavra, nós declaramos por terra e declaramos que estamos sensíveis para ouvir a Tua palavra, sensíveis para poder mergulhar nas verdades da Tua palavra e para poder então sair daqui nessa noite numa nova dimensão e numa nova realidade. Quantos creem nisso, diga amém. Sabe, Deus tem falado algumas coisas aos nossos corações nesses dias e me sinto muito feliz de estar aqui com você. Eu sei o poder que uma conferência pode ter na vida de alguém. Eu sei o poder, quando eu vou mobilizar lá na minha igreja alguém para uma conferência, eu mobilizo porque eu sei o poder de transformação que a palavra de Deus pode ter e que ela tem, e que quando nós damos a liberdade que ela pode gerar dentro de nós. E eu quero compartilhar com você, e falando ainda sobre esse tema dos leões despertarem. Você sabe, a gente tem um problema às vezes tão grande, porque durante muito tempo, e a gente estava discutindo aqui, sobre a política do Brasil e tanta bizarrice que às vezes a gente vê em tantos lugares, e lá na nossa cidade a gente tem se comprometido em estar com o prefeito mensalmente para poder responder diante disso. Eu tenho discipulado um dos irmãos da nossa igreja que é vereador, é um discípulo de Jesus, que eu tenho acompanhado, alguém de influência na nossa cidade, e nós temos reunido alguns grupos de pastores ali para poder orar por isso. Mas tantas coisas nós temos visto acontecendo, e é interessante quando nós entendemos que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Isso fala de uma mudança prática, isso fala de algo que pode ser prático, de uma transformação que é prática. E quando nós falamos sobre esse contexto, eu acredito que a oração de Jesus pode se cumprir através de nós. Quantos creem nisso? Diga amém. Amém. Quando Jesus ora dizendo: Pai, eu quero que o Teu reino venha à terra, eu quero que a Tua vontade seja estabelecida na terra, eu creio que nós somos uma resposta, a igreja é uma resposta da oração de Jesus. Nós podemos falar muita coisa sobre a igreja, mas a igreja é a expressão de quem a cabeça é. A igreja é o corpo de Cristo na terra, e conhecerão o corpo, conhecerão a cabeça através da expressão do corpo. E falando sobre isso, eu creio que quando Jesus está nos chamando para ser uma geração que estabelece o reino dele, e estabelecer o reino de Jesus, eu vou te falar que durante muito tempo, eu amo esse negócio de vigília, eu amo isso. Nós vamos daqui 20 dias, nós vamos ter uma vigília em uma das maiores casas de show de São Paulo, e nós vamos estar ali com milhares de jovens reunidos, vamos ser mais de 4.000 jovens reunidos, e vai ser um tempo muito legal, é gostoso vigília. Quantos também gostam? Diga amém. Eu sei que vocês fazem aqui, e no final vem aquele irmão com um CC danado, suado, e aquele irmão que você não sabe se abraça ele ou se finge que aconteceu alguma coisa, mas não tem como, porque os irmãos mais fedidos é o que mais gosta de abraçar o outro, Já viu isso? Gente cheirosa não gosta de abraçar, mas gente fedida parece que ele te persegue. Você está indo embora, ele aparece. E o pior é que você vai embora com o cheiro dele, É terrível. Eu gosto desse negócio de vigília, das irmãs que faz a chapinha, deixa o cabelo ajeitado, depois fica toda suada, o cabelo liso atrás, só ondulado na frente, fica aquela coisa maravilhosa. Eu gosto desse negócio. É muito gostoso esse ambiente, mas durante muito tempo, eu achei que o cumprimento da oração de Jesus tinha a ver simplesmente com esse tipo de ajuntamento. Durante muito tempo, e entenda o que eu estou dizendo para você aqui, está aqui o cara que mais gosta de vigília que você conhece. Eu fico 6 horas numa vigília, no final da vigília o pessoal fala: onde que desliga? Que eu não consigo desligar, eu gosto mesmo.
Eu gosto de tudo que é espiritual e não me entenda aqui mal, eu sou um cara espiritual. Diga amém por isso. Eu sou espiritual. Tá vendo? Fala em línguas e tudo mais, o cara aqui é pentecostal. Para você não me interpretar mal, vou falar em línguas, depois você fala, esse cara nem línguas fala. Não, eu falo. Mas sabe o que é interessante? Durante muito tempo, eu achei que o desejo de Jesus estava relacionado simplesmente a fazer algo com a igreja e dentro da igreja. Mas, e quando nós falamos dos leões despertarem, é interessante porque eu tenho alguns animais lá no prédio da igreja e eu tenho um gato lá. É um gato bem bonito, sim. E esse gato, ele não sabia que podia pular muro. E essas semanas ele descobriu que ele pode pular o muro. E estava muito legal assim a descoberta dele, né? E ele, como gato, descobriu que pode pular muro. Então ele pula o muro agora, ele anda, ele sai, vai dar uma volta. Eu tinha vontade disso acontecer. Algumas vezes pegava, vai, sai. Você já pensou um gato que não sai? Gato normalmente sai, vai na vizinhança, volta. Ele descobriu agora, porque às vezes, quando nós não temos a revelação daquilo que nós somos chamados a viver, nós tendemos a ficar paralisados num estilo e num modelo muito aquém daquilo que nós poderíamos fazer. E quando nós olhamos para o chamado de Jesus, e para você que é jovem, o desejo de Deus é mudar o mundo através de você. O desejo de Deus é transformar todas as esferas, não só o aspecto dentro de uma igreja. Nesses dias eu tenho tido o encargo, o desejo de Deus não é simplesmente ter líder para as igrejas, o desejo de Deus é de líderes que liderem o mundo. Você é chamado a governar o mundo em tudo aquilo que o mundo está fazendo. Você é chamado a transformar as realidades de todos os lugares que você está. Você é chamado através da sua vida de viver a transformação de todos os lugares que você está. E sabe o que é interessante? Porque uma minoria da igreja é vocacionada para um tempo integral. Uma minoria das pessoas são vocacionadas para serem pastores em tempo integral, para serem missionários em tempo integral. E aí você diz, pastor, e todo o resto? Todo o resto também tem a mesma vocação, mas para em lugares de influência trazerem o reino de Deus. Sabe o que eu tenho entendido? É que nós trazemos o reino de Deus quando nós tivermos políticos que são honestos, estão trazendo o reino de Deus. Quando nós tivermos médicos que são comprometidos com o reino de Deus, quando nós tivermos secretários de educação que são comprometidos com o reino de Deus. Há 3 anos atrás, eu reuni todos os jovens da minha igreja, e nós começamos uma maratona de que nós iríamos invadir todos os lugares da nossa cidade, de que nós queremos conselheiros tutelares, de que nós queremos psicólogos, de que nós queremos engenheiros, de que nós queremos médicos, nós queremos políticos, nós queremos empresários. Nós começamos, e eu já tenho 3 empresários que estão passando da casa do 1º milhão, ainda antes dos 30 anos de idade. Ainda são jovens, e vão se tornar jovens milionários. Por quê? Porque para trazer o reino de Deus, nós precisamos de jovens milionários. Para trazer o reino de Deus, nós precisamos de políticos que são honestos. Para trazer o reino de Deus, nós precisamos de engenheiros, que lá dentro das empresas vão fazer a diferença. O Brasil está onde está por quê? Em toda a Lava Jato me chamou a atenção um cara, e esse camarada foi oferecido propina para ele, e ele era um engenheiro, grande parte do esquema se deu também, e ele foi uma das peças fundamentais, porque ele foi colocado num poço, e quando foi apresentada a corrupção para ele, ele falou, não concordo com esse tipo de coisa, não vou compactuar com isso. A grande questão é que toda área que nós não ocuparmos, o diabo vai tomar. Qual que é o problema da nossa nação? É que toda área que a igreja não ocupa, o diabo toma. Toda área que nós não estivermos lá, o diabo vai tomar. E eu penso que nesses dias, Deus está nos devolvendo, ou melhor, Deus nunca nos tirou isso, mas está nos dando uma oportunidade, e você faz parte dessa geração, para nós podermos trazer o reino. Durante muito tempo eu achei que nós trazíamos o reino de Deus somente coração, somente fazendo ajuntamentos, mas depois eu descobri que nós trazemos o reino de Deus também, quando nós nos posicionamos naquilo que Deus nos chamou a fazer, e quando nós temos uma posição na sociedade para trazer o reino de Deus. E quando nós falamos sobre isso, esse despertar fala do despertar do potencial pessoal que Deus te criou para ser. Fala de um potencial pessoal daquilo que Deus chamou,
daquilo que Deus colocou no seu coração, daquilo que Deus imprimiu no seu coração. E quando nós falamos sobre isso, eu quero dizer para você, tem um poder sobrenatural sobre a sua vida, para que você se desenvolva e se torne alguém não só dentro da igreja, mas alguém na esfera de mundo que vai trazer transformação. Não só dentro da igreja, mas na esfera de mundo. Você acreditar, depois de 3 anos que nós temos sonhado com isso, é interessante, na nossa igreja local, hoje mais de 80% dos jovens que têm idade para estar na universidade estão na universidade. E nós temos um programa agora, temos levantado um programa, ele ainda é pioneiro, temos só 4 jovens nele ainda, mas que nós temos ajudado os jovens a pagar a universidade, com irmãos que têm condição, banca a universidade. Nós já formamos o primeiro jovem assim, que ele foi bancado através da igreja, entendendo a importância desse cara. Ele especificamente é um cara que ele fez letras, ele é da área do ensino, porque nós queremos o quê? Que o reino de Deus vem quando nós tivermos mais professores dentro das escolas, e quando nós tivermos professores que são tementes a Deus. Muitas vezes eles não vão precisar fazer uma doutrinação cristã no aspecto de uma ditadura crente, mas no momento que ele estiver ali, o reino de Deus está ali, através da figura representativa de quem ele é. E quando nós falamos sobre isso, eu acho interessante, porque nós precisamos de crer no poder que existe e na vida que existe fluindo em nós. Para você fazer o quê? Só vir aqui, orar de sábado e domingo, e que esse poder está liberado? Esse poder está liberado só para o dia que você participa de uma conferência? Eu quero te falar, esse poder está liberado para você passar no vestibular. Esse poder está liberado para você passar pelo processo seletivo, e você ser a pessoa que mais vai chamar atenção. Esse poder está liberado para que você entenda o seu propósito de vida. Sabe o que eu tenho descoberto nesses dias? É que uma das coisas que Deus quer fazer é revelar a você com mais clareza o seu propósito de vida. Revelar a você aquilo que Ele sonhou para você. Eu tenho um jovem que eu acompanho, ele está agora na corrida eleitoral, inclusive, como deputado. E em um dos ajuntamentos ele ouviu de Deus que ele seria político. Esse cara que eu acompanho, ele ouviu de Deus num culto, que Deus estava chamando ele para política. Eu conheço caras que foram chamados para serem empresários, não é fruto. Por quê? Porque nós criamos um conceito às vezes de achar que isso é menos espiritual do que alguma outra coisa. E quando nós entendemos que Deus nos chamou e a sua profissão tem a ver com o chamar de Deus para a sua vida, você sabia disso? A sua vocação profissional tem a ver com o chamado de Deus para a sua vida, não é uma parte da sua vida, não é uma área diferente da sua vida, que você fala, não, essa é a parte espiritual da minha vida, essa aqui é a parte natural da minha vida. Não, tem a ver com algo. E a mesma provisão que você tem para ver milagres, a mesma provisão que você tem de milagre para a sua salvação, a mesma provisão que você tem para a multiplicação de uma célula, é a provisão que você tem para ganhar bolsa na sua universidade, para conseguir abrir uma empresa e ter uma ideia empreendedora e inovadora. E quando nós começamos a entender isso, nós vamos utilizar todo o potencial e o poder que existe em nós. E quando nós falamos desse despertar de Deus, quando nós falamos desse algo que é ativado dentro de nós, nós falamos de uma percepção daquilo que Deus está fazendo. É tão gostoso quando a gente percebe o Espírito fluindo. É tão gostoso quando a gente tem essa percepção, quando nós temos essa revelação de que o Espírito está em mim. E agora eu posso usar esse Espírito para quê? Para tudo. Agora eu posso usar esse Espírito está disponível para todas as coisas, para que eu seja um marido poderoso. Quero falar, você que é solteiro ainda, você que é casado, o mundo passa pela maior escassez de homem que já existiu. O mundo passa pela maior escassez de homens posicionados. Eu vim uma vez por mês, nós fazemos um culto de casais lá na nossa igreja, e ontem inclusive eu estava numa reunião dessas, eu apanhei tanto lá, mas aquele apanhar gostoso. Eu estava com a minha esposa e a palestrante, né, que às vezes não ajuda a gente, às vezes, quer te falar, às vezes você vai nesse negócio de casal e vem te ajudar, te atrapalha, né, porque você volta para casa brigando, que sua esposa fala, viu, você tinha que ser assim. Eu sei que aqui as mulheres não falam, né, só a minha fala. Aí, eu estava lá e eu falei, como eu fui confrontado por Deus por essas verdades, mas esse poder está disponível para eu ser o melhor marido que eu posso ser.
para eu ser o melhor pai que eu posso ser, para que nenhuma área da minha vida seja negligenciada. Sabe qual é a questão? É que se nós tivermos jovens e adolescentes que entendem que esse poder que está dentro de você é para todas as coisas, é para abrangência de todas as áreas da sua vida, você vai ter poder mais do que qualquer outra pessoa para fazer aquilo que você precisa fazer. Não só naquilo que você julga espiritual, sua vida é espiritual. Quantos aqui são espírito? Diga amém. Então sua vida é espiritual. E quando nós falamos sobre isso, nós vamos criando a revelação dessa verdade. Eu acho interessante, porque quando nós falamos desse despertar, fala da vida do próprio Deus em nós. Eu acho interessante, porque lá na Velha Aliança, se você quiser abrir a sua Bíblia, abra em Êxodo, capítulo 40, no verso 33. Êxodo, capítulo 40, verso 33. A Bíblia está falando aqui sobre o tabernáculo na Velha Aliança. Levantou também o átrio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou o reposteiro da porta do átrio. Assim Moisés acabou a obra. Diga assim: assim Moisés acabou a obra. Uau, essa é uma frase para quem já fez obra, hein, pastor Mauro? Essa é uma frase que parece uma frase comum. Quantos aqui já fizeram obra uma vez na vida, ou já participaram de alguma obra que alguém fez? Eu costumo dizer que obra a gente não termina, a gente abandona, porque terminar a obra é um negócio caótico, parece que não chega no fim, parece que sempre está faltando alguma coisa. E aqui Moisés, ele está edificando uma obra belíssima, e a Bíblia diz: assim Moisés acabou a obra. E aí no verso 34 diz: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem parecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem não se levantava, não caminhavam até um dia que ela se levantava. De dia a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel e em todas as suas jornadas. Olha que interessante, você sabe disso. A primeira manifestação no Velho Testamento é a manifestação do Pai, e o Pai está se manifestando, e a manifestação é Deus tabernaculando entre nós. A Bíblia fala que Deus fala para Moisés: olha, eu quero morar no meio de vocês, eu quero habitar no meio de vocês, eu tenho um desejo de habitar lá no meio de vocês, então vocês construam para mim um tabernáculo, vocês construam uma casa, e eu vou habitar lá no meio de vocês, e as outras nações saberão que eu habito no meio de vocês. E era poderoso, foi muito poderoso. É interessante que a Bíblia fala sobre manifestações sobrenaturais que existiam, porque a presença de Deus estava no meio deles, porque a presença de Deus era Deus no meio de nós. Você sabe, as tribos de Israel eram as únicas tribos que se acampavam voltadas para dentro. Todas as tribos se acampavam voltadas para fora, porque caso o inimigo viesse, eles estavam voltados para fora, eles podiam contra-atacar os inimigos. Mas Israel era diferente, todo o arraial era montado para dentro. Havia então o tabernáculo no meio do povo, e todo Israel estava para dentro, acampado olhando para o tabernáculo, porque Deus estava dizendo para o povo: se vocês olharem para mim, se vocês não me perderem de vista, vocês não precisam se preocupar com os inimigos, vocês não precisam ter preocupação com mais nada. E a Bíblia aqui está falando então de que Moisés, ele vai terminar essa obra, e havia tanta glória no tabernáculo que ninguém podia entrar, havia tanta presença, e a Bíblia fala aqui então que quando a nuvem se levantava, então havia uma nuvem de glória, o povo se movia debaixo daquela nuvem, o povo era conduzido debaixo daquela nuvem. Havia muita manifestação, e quando nós lemos a história do povo, nós vamos ver que havia muito poder. As nações começaram a ficar com muito medo, porque eles diziam: olha, o povo de Deus está vindo. Só que é o seguinte, tem algo diferente no meio desse povo. Deus habita no meio deles, e tem sinal, tem uma nuvem que acompanha eles, tem uma coluna de fogo que acompanha eles.
Alguém perguntava, como é que esse povo come? Alguém diria, olha, eles acordam logo ao amanhecer, e cai um pão que vem do céu, que eles chamam de maná. E o povo, e como é que eles bebem? Olha, tem uma rocha, que era o próprio Cristo que acompanha esse povo, essa rocha acompanha eles. Olha, esse povo, o que acontece com eles? A roupa não fica velha, o calçado não fica velho. Olha que coisa maravilhosa, maravilhosa para os maridos daquela época, né? Imagina para as mulheres, durante 40 anos usando o mesmo sapato, as mulheres estavam amando tudo aquilo ali. Não é coisa boa que isso acontecesse isso nesses dias. Amém. O irmão nem casou ainda e já disse amém, já é inteligente. Agora olha que interessante. O povo, eles tinham ali então a presença de Deus habitando no meio deles, e era poderoso, sim ou não? Poderoso demais. Era poderoso, eles viram milagres acontecendo, sinais, o mar se abrindo, tantas coisas poderosas. Por quê? Porque Deus habitava no meio deles. E é interessante porque houve ali o tabernáculo de Moisés, depois existe o tabernáculo de Davi, e depois existe o templo de Salomão, os três de igual forma. A Bíblia diz que quando a casa de Deus foi edificada na terra, havia tanta glória, tanto poder nos três, que ninguém podia entrar, que ninguém podia adentrar. Quando a arca vem em Davi, Davi dança, ele tira a roupa, toda a nação se alegra. Quando Salomão estabelece então o tabernáculo, ele coloca, quando termina a construção, a Bíblia diz que havia tanta glória, mas tanta glória, que toda a nação se prostrou diante do templo. Tem glória nisso ou não tem, irmãos? Eu já vi culto muito cheio de glória, já vi. Nós comentávamos ali do Rodolfo Abrantes, acho que o dia que eu vi mais glória na minha vida na congregação, foi um dia, está até na internet, você pode entrar, foi uma conferência nossa, uns 3, 4 anos atrás. Rodolfo começou a cantar, nós começamos a cruzar vozes, os homens cantavam um coro e as mulheres outro, e ia se sobrepondo. E o Rodolfo parou aquilo ali, ele falou, cara, isso aqui foi uma visão que Deus me deu, de como é o céu, os coros se sobrepõem, eles se motivam, e foi uma loucura. Quantos gostam dessas glórias? Diga amém. Era muita glória, nesse dia foi muita glória. Eu acho bacana esse ambiente de glória. Outro dia teve um ambiente de glória tão poderoso lá na nossa igreja, foi uma conferência, e aí o meu pai gosta muito de usar teatro, né? Meu pai, quando prega, gosta de usar teatro, pegar alguém para fazer. E aí ele arrumou alguém lá para contar a história da mulher pecadora, e arrumou Jesus, e a mulher beijava os pés de Jesus, e aquela coisa, e trouxe lá Jesus. Só que aí meu pai foi beijar o pé de Jesus, mas meu pai é um cara velhaco, meu pai é um cara experiente, e meu pai é um cara bem, aqueles caras nojentos, sabe assim, no bom sentido, que não toma no copo de ninguém, que tem toda a higiene dele. E meu pai foi beijar Jesus, e aí meu pai, né, foi lá e beijou o pé de Jesus, e estava aquele ambiente de glória, aquela coisa poderosa, e ele falou, agora você faz alguma coisa para Jesus, faz igual aquela mulher pecadora quebrou o vaso de alabastro, e aí, sabe quando a glória vem no lugar assim, aquela coisa, o presente de Deus está em nós, amém? Mas a gente sabe que tem uma manifestação no ambiente que é liberada, e chegou o Tom Molinari atrás, e começou a cantar uma música atrás, e aquele ambiente de glória, meu pai falou, agora você faça. Estava tanta glória, que o André Galina é um dos nossos pastores, esse Jesus da peça deixou um pedaço do pé para fora, aqui do palco, e ele estava sem sapato, obviamente, com o pé de fora. O André estava tão tomado pela glória, que ele vinha e beijava o pé desse Jesus, e beijava o pé desse Jesus, e aquela coisa, e na hora da glória, aquilo ali estava empolgante, né? Porque estava muita glória no lugar. Depois que saiu, estava todo mundo te olhando, André, o que você fez, mano? Ele, é verdade, cara, o que eu fiz, mano? Eu não estava beijando o pé de Jesus, não, estava beijando o pé do irmão. Não era Jesus, era o irmão. Falou, não, mas até o pastor beijou. Falou, não, ele beijava assim, ó, colocava a mão e beijava a mão dele, colocava a mão no pé e beijava a mão dele. O cara saiu, a gente só sabia dar risada depois, porque tinha tanta glória no ambiente. A gente fala, não, dá um desconto. Eu sei que você que está aqui, você nunca derrubou ninguém nesse momento de muita glória, né? Eu já fiz isso, tenho que confessar, que às vezes empolgado, né, você está ali empolgado, você está orando pelos irmãos, daqui a pouco você abraça o irmão, você cai junto com ele, vira aquela coisa, isso é gostoso,
é sadio, mas nada, eu imagino que era tão poderoso. Eu nunca fui numa reunião que olhasse todo mundo prostrado. A Bíblia diz que diante do templo de Salomão, toda a nação se prostra, todo mundo, tinha tanta glória. Eu quero que você entenda, a primeira casa de Deus era perfeita. Todos aqueles que participaram da construção da casa receberam um dom de Deus. Não era qualquer pessoa que fez, não. Não foi feito por qualquer tipo de gente, não. Foram pessoas que foram capacitadas por Deus para construir algo perfeito. E eles construíram, e quando essa casa estava pronta, foi a primeira dispensação, a dispensação do Pai na terra, em toda a velha aliança. Então a glória de Deus veio, e Deus agora vem habitar no meio do povo. Que coisa poderosa, que ambiente poderoso, que ambiente cheio de vida. E o povo agora tinha autoridade. O sinal do favor de Deus na velha aliança era: se Deus está conosco, então nós vamos conquistar. Qual que era a preocupação dos reis na velha aliança? Seja sincero. Você pegar os reis da Bíblia, qual que era a preocupação deles? A preocupação deles é: Deus está conosco. Porque se Deus estiver conosco, está resolvido. Se Deus estiver conosco, a coisa está resolvida. Por quê? Porque eles sabiam a glória que existia na presença de Deus. Eles sabiam o poder que existia na presença de Deus. O povo tinha clareza de que, olha, a presença de Deus habita no nosso meio. E se a presença de Deus habita no nosso meio, coisas poderosas podem acontecer. Coisas poderosas. E nós vemos tantas manifestações em todo o Velho Testamento, de coisas poderosíssimas acontecendo. Ao longo da história do Velho Testamento, nós vemos coisas poderosas que aconteceram. Mas essa foi a dispensação do Pai. Mas houve uma segunda dispensação. Quando nós entramos nos Evangelhos, nós entramos agora, não mais Deus habitando no nosso meio, que foi a primeira dispensação. Não mais agora Deus tem uma casa na terra. Não mais agora, olha, Deus tem um tabernáculo feito por mãos humanas. Não mais agora, olha, a presença de Deus é expressa através de um tabernáculo. Não, agora é o Emanuel que se manifesta. Já não é mais Deus habitando no nosso meio, agora é Deus conosco. E o que é o Deus conosco? Deus conosco aponta para uma realidade de que agora Emanuel é a personificação de Deus na terra. Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Jesus, é interessante porque você quer conhecer Deus, você tem que conhecer Jesus. Não tem como conhecer Deus sem conhecer Jesus. Fui escolhido lá na minha cidade para ser o representante dos cristãos, e tem um fórum interreligioso. O que é o fórum interreligioso, pastor? Eles escolhem um representante de cada religião, e então a gente faz uma reunião, uma célula. A gente tem um grupo no WhatsApp, eu, a bruxa Tânia, o pai, acho que Lele é o nome dele, só essa galera do bem. Quando eu fui na primeira reunião, eu sentei, pessoal lá da macumba, a bruxa com a roupa dela, o pai de santo com a roupa dele, o padre grande amigo meu, acabei virando o melhor amigo do padre, o padre foi quem eu tive mais entrosamento, e aí, eu chego na reunião e sentei, olhei para um lado, olhei para o outro, aí falaram: vamos nos apresentar. Falei: deixa eu ficar por último. Começou pelo Sheik Jirah, com a roupa de sheik. Eu sou o Sheik Jirah e tal. Daqui a pouco foi para o médium, que é o líder dos espíritas. Daqui a pouco foi para o outro, e foi para o outro, e aquela coisa. E sabe o que é interessante? É que quando nós olhamos todo esse contexto, quando nós vemos toda essa busca das pessoas, eu fico pensando comigo, e aí eu fui ficando com medo, é claro, eu duvido que você não ficaria. A gente estava numa sala fechada, e eu fui olhando para um lado, para o outro, procurando lugar para eu correr mais fácil. Falei: se alguma coisa acontecer aqui, eu saio correndo. E aí todo mundo foi falando, e aí eu fui vendo cada um falando, e um falava que era, e o outro falava que era, e daqui a pouco eu fui ficando meio temeroso. E aí, daqui a pouco eu mudei de espírito. Falei: não, mal algum me sucederá, praga alguma vai chegar à minha tenda. E aí eu comecei a me revestir da palavra, para não ficar mais com medo. É porque todo mundo estava com as roupas deles lá.
né? E aí, quando eu busquei essa inspiração aí, eu falei, vou começar a orar em línguas aqui, eu não sei o que pode acontecer com esse ambiente. E aí eu comecei ali, e é tão interessante porque, sabe que todo mundo começou a falar? O primeiro abriu a boca e falou assim, hoje a gente é tudo, eu não sei se eu posso chamar de amigo, mas é amigo. Jesus era amigo de pecado, é verdade. A gente tem até um grupo no WhatsApp. Eu estava com medo, chegou no final e falou, vamos abrir um grupo no WhatsApp? Eu falei, não sei, se vocês quiserem abrir, pode me colocar. E aí, ia falando, sabe o que todo mundo fala lá? A bruxa fala assim, nosso Deus é o mesmo. Por isso que eu gosto disso aqui. Porque aqui a gente sente o Deus é o mesmo. E aí foi o outro, né, o sheik falava, nosso Deus é o mesmo. Aí o pai de santo falou, o nosso Deus é o mesmo. Eu falei, meu Deus, está piorando a situação. Porque todo mundo é obrigado a falar, nosso Deus é o mesmo. Eu falei, se eu falar isso, que é o que eu vou ter que falar, que esse pessoal vai me matar, se eu falar isso vai ser um problema, porque não é o mesmo. Aí chegou para mim, foi rodando, eu falei, o que eu posso fazer nessa reunião? O que eu posso, de fato, para demonstrar que o Evangelho... E aí Deus falou para mim, olha, eu sou a própria leveza, nenhum deles tem paz. Todos eles estão procurando, a religião é uma busca de chegar a Deus através da minha justiça. Falou, o único aqui que já está justificado é você. O único que já desfruta de justiça é você. Então você tem que se portar como quem já tem justiça. Aí Deus falou, faz uma cara de alegre. Como é que é a cara de quem é justo? Olha para o irmão do seu lado aí, faz uma cara de justo. Eu fiz essa cara de justo. Foi a direção que eu recebi do Espírito. Faz cara de justo, eu fiz cara de justo. E aí, quando chegou para mim, eu falei, olha, vocês vão me perdoar. Mas tem uma coisa, se eu disser que o meu Deus é o mesmo que de vocês, não faria sentido nós estarmos aqui. Porque a nossa fé seria a mesma, e a nossa fé não é a mesma. A base da nossa fé é diferente. Com isso não quer dizer que nós possamos ter problema entre nós. Devemos nos respeitar, porque a base da minha fé é respeitar. A base de Deus é respeitar o homem. Se Deus respeita o homem na fé que Ele quer ter, por que eu não posso? Isso é livre-arbítrio. Falei, mas meu Deus não é o mesmo, porque o meu Deus é um com Cristo e um com o Espírito. E não tem como conhecer o meu Deus sem conhecer o Filho. E não tem como conhecer o Filho se não for através do Espírito. Agora a segunda dispensação, a primeira dispensação é a dispensação do Pai, mas a segunda dispensação agora é a dispensação do Filho. E quem é o Filho? O Filho é a exata expressão de Deus. No primeiro momento, em toda a velha aliança, é o Pai se manifestando, é Jeová se manifestando. Você não vai ver a manifestação direta, obviamente você vai enxergar Cristo em toda a velha aliança, mas num período de dispensação do Pai. E agora nos Evangelhos nós temos a dispensação do Filho. E a dispensação do Filho é a dispensação do Emanuel. O que é Emanuel, pastor? Deus conosco. Tem gente legal, não tem? Meu Deus, obrigado, o irmão que falou ali no fundo, valeu. Tem gente legal na vida, tem ou não tem? E tem gente chata também. E tem gente que consegue ser crente e chato junto, eu não sei como, mas consegue. Tem gente que consegue. E na dispensação do Filho, o que acontece na dispensação do Filho? É Emanuel, Deus conosco. Eu te digo, tem gente que é legal demais, eu sou essa pessoa. Eu não estou sendo convencido não. Mas tem gente que é legal, tem gente que é simples de viver, tem gente que é prazeroso estar junto, tem gente que é prazeroso. Tem amigo que a gente começa a conversar, você vai 1, 2, 3, 4, 5, 6 da manhã, se deixar você vira o outro dia, se você deixar, tem gente que é prazeroso, eu gosto tanto disso, eu gosto de relacionamentos saudáveis, mas sabe o que eu quero falar? Jesus, a manifestação do Jesus homem devia ser um negócio demais. Jesus devia ser diferente de qualquer outra coisa que todo mundo tinha conhecido antes. Jesus devia ser completamente diferente, Ele devia ter um tom de voz único, Jesus devia ter um olhar único, Jesus devia ter um abraço único. E agora nós estamos então na segunda dispensação. A primeira dispensação, Deus habitando no meio de vocês. A segunda dispensação agora é Deus conosco.
Agora os discípulos começam a experimentar do Deus conosco. Agora os discípulos começam a experimentar do próprio Deus andando com eles. Do próprio Deus. Agora não é Deus estático dentro de um tabernáculo, agora é Deus indo até os enfermos e os curando. Agora é Deus entrando nas vilas dos leprosos e os curando. Agora é o próprio Deus em Cristo, agora andando pelos lugares. Agora Deus tinha um tom, dava para tocar. Agora Deus tinha uma voz, dava para ouvir. Deus tinha mãos, agora dava para tocar nele, dava para vê-lo, dava para percebê-lo. E agora então, nós estamos à dispensação do Emanuel. E eu fico pensando comigo que os discípulos provaram de uma experiência única e poderosa. Sabe por quê? Eu gosto do último versículo de João. João termina o seu evangelho dizendo o seguinte: nem todos os livros do mundo, nem todos os livros do mundo daria para escrever tudo que ele fez. Olha, de tudo que eu vi João está falando, termina o seu evangelho dizendo: olha, é poderoso tudo que eu escrevi aqui, mas aqui é um resumo, porque nem todos os livros do mundo daria para escrever aquilo que Jesus fez enquanto Emanuel na terra, aquilo que ele realizou. E eu fico pensando comigo, você sabe, Deus tem ministrado ao meu coração que a maior fé que nós precisamos de empregar é na justiça de Cristo, porque quem tem fé que é justo, ele tem poder para todas as coisas. Tem gente que tem fé para ganhar dinheiro, tem gente que tem fé para perdoar, tem outro, mas quando você tem fé que você é a justiça de Deus em Cristo, você passa a ter o mesmo nível de autoridade que Jesus tem. Mas Jesus então era esse ambiente tão poderoso. Olha o que diz lá em João 21, 25: há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. O que na segunda dispensação foi feito, pastor? Foi feito tanta coisa que João termina dizendo: nem em todos os livros do mundo poderiam se escrever o que Jesus fez. Isso é literal. Esses dias eu entrei, não sei quantos aqui já entraram numa UTI. Não é o meu lugar convencional. Eu gosto muito de velório. É porque na época que você está no seminário, o pastor não pode ir, ele manda quem? O seminarista. E nessa eu comecei a tomar gosto por velório. E hoje é um negócio que eu gosto de fazer realmente. Sempre que pinto um velório, eu estou lá, estou dentro. E eu gosto de ir em velório justamente porque é um lugar que a gente tem tanta reflexão. E outro dia eu entrei numa UTI, e UTI e velório são parecidos, mas eu acho que UTI é pior que velório. Porque é um pessoal que parece que morreu, mas não morreu. É complicado o ambiente de UTI. É difícil. E interessante porque eu entrei naquela UTI, eu estava andando por aquela UTI, eu fui visitar o marido de uma irmã lá da igreja, ele já estava em fase terminal, e aquele ambiente, eu entrando e passando, e vendo pessoa por pessoa, gente velha, gente nova, gente que estava preparada, gente que chegou ali e não sabia, como esse homem, marido dessa pastora, pastor, estava voltando para casa, pegou a contramão, cochilou, pegou a contramão, bateu na frente de um ônibus e não voltou para casa. E eu fiquei pensando, quando eu estava passando ali, na hora me veio a imagem do Emanuel, na hora veio João 21, 25, olha, há muitas outras coisas, não daria para escrever. Eu fiquei pensando, Jesus faliu tanto hospital, mas tanto hospital, porque se ele entrasse ali, ele só ia passar tocando: ei, fulano, levanta, pode ir para casa. Ciclano, levanta, vai para casa. Ei, Beltrano, sua mãe está do lado de fora lá chorando, vai lá dar um abraço nela, vai voltar para casa. Quantos manicômios Jesus entrou, e com gente louca, que ele chegou e falou: ei, você, volta à normalidade, volta para casa. Quantas clínicas de dependência. Esses dias eu estava vendo o testemunho de um grupo de oração de crianças, que faliram um hospital, literalmente, foi dado o fechamento do hospital, porque aquele grupo começou a ir semanalmente na África, orar naquele hospital. Então foi dado o fechamento do hospital, começou a diminuir a incidência de doença, diminuir, a um ponto que chegou no lugar que foi alterada a saúde das pessoas, porque pela manifestação de Jesus.
Eu fico pensando que o Jesus homem, o Emanuel, você imagina Jesus hoje, você com o Emanuel, ele vai lá no seu emprego com você materializado. Chega lá e fala: gente, estou aqui para apresentar para vocês, esse aqui é meu amigo, Jesus. E é o seguinte, Jesus está aqui hoje, se alguém precisar de alguma coisa. E aí Jesus em um minuto ele cativa todo mundo, já está todo mundo, já vira uma roda, todo o pessoal deixa o computador, afasta as coisas, senta nas mesas, todo mundo começa a ouvir ele. Daqui a pouco o outro fala: rapaz, eu estava com um nódulo aqui, acabou de sumir. O outro diz: poxa vida, eu cheguei aqui triste, agora eu fiquei alegre. E aí ele fala: olha, eu estava com um nódulo aqui, será que eu não posso ligar porque meu cunhado está doente também, será que ele não podia vir aqui? Não, pode trazer ele. O outro diz: olha, será que eu não posso trazer? A minha irmã também está com problema. O outro diria: olha, minha mãe está 10 anos com depressão, será que a gente não pode trazer todo mundo aqui? E Jesus diria: pode trazer todo mundo aqui. Daqui a pouco, meio-dia, já não tinha mais lugar para entrar naquela empresa, já não tinha mais como chegar naquela empresa, porque Jesus estava ali, a presença de Jesus estava ali. E os discípulos vivenciaram e presenciaram o que era a manifestação do Emanuel, agora a manifestação do Filho na terra. O Emanuel, se foi poderosa a primeira dispensação, agora a segunda dispensação tinha maior poder, agora tinha um brilho, era o próprio Deus agora andando entre os homens, tocando as pessoas, era Deus se importando com as pessoas, parando as multidões e dizendo: olha, alguém me tocou aqui de uma maneira especial. Agora a manifestação da graça é liberada, agora a lei agora cai através da graça de Cristo, e o Jesus agora, Emanuel, ele vai manifestar com graça, com favor, com benevolência, com amor em relação às pessoas. Você imagina o nível de poder que tinha nisso? Você pode ter certeza. Esses dias eu vi um historiador querendo simular a presença de Jesus num lugar. Esses dias uma irmã das células: pastor, estou chateada, sujaram meu sofá. Eu sei que não acontece isso aqui. Eu estava ouvindo o pastor Paulo Mazzoni dizendo que aconteceu na igreja dele também, mas era um sofá de muitos mil reais de uma milionária da igreja. Caiu uma Coca-Cola no sofá da irmã, ela fechou a célula na casa dela. Essa irmã aí, no meu caso, glória a Deus, ela não fechou a célula. Mas a irmã ficou chateada. Eu falei: irmã, ora, eu vou te falar uma historinha de quando Jesus resolveu fazer célula na casa de um sujeito. Tinha uns amigos dele com um camarada que não podia andar do lado de fora. Sabe o que eles tiveram que fazer? Tiveram que rachar a laje e descer com um doente no meio da sala. Fala: você está tendo um problema da Coca-Cola, mas à medida que Jesus se manifestar lá na célula, você vai começar a ter problemas maiores com essa célula. Coisas mais poderosas vão começar a acontecer, problema maior você vai arrumar, porque Jesus está ali. É interessante porque essa expressão de Jesus em relação às multidões, esses dias eu estava ouvindo um humorista do Brasil, ele começou a imitar um grande evangelista de cruzada, que é usado em muitos milagres, e ele começou a imitar o tom de voz desse evangelista, e é um evangelista muito famoso. Esse evangelista programou ir lá na minha cidade, a prefeitura não liberou o camarada aí na minha cidade, porque a prefeitura diz: nós não temos estrutura para recebê-lo. E aí esse humorista disse que um dia não era crente, ele está assistindo televisão, e aí esse camarada aí fala: se você crê que você pode ser curado agora. Esse camarada disse que tinha chegado de um show, ele tinha um problema de desgaste no joelho, e ele disse que pensava em encerrar a carreira, porque os médicos diziam: não tem o que fazer, já tentou, já fez, já mexeu tudo que dava, não tinha jeito. Ele falou que estava naquele dia mal, tinha chegado com muita dor. Ele falou: rapaz, quer saber de uma coisa? Liguei a TV, só está eu aqui, e vamos tentar fazer o teste. Esse camarada é curado na hora, lá na sala do hotel, e nunca mais tem dor. Ele começou a imitar agora esse camarada, esse homem de Deus. E aí esse camarada disse que ele foi pegar uma ponte Rio-São Paulo, ele estava no voo, começou a ficar com muita dor de barriga. Quem já viu banheiro de avião aqui sabe que o negócio é difícil, quem fica com dor de barriga no voo. Ele falou que estava com muita dor de barriga, ele falou: eu não vou no voo, eu não vou usar o banheiro aqui. A hora que chegou o voo, ele disse que ele saiu correndo para o banheiro. Ele entrou no banheiro, ele falou que a hora que entrou no banheiro, quem liga para ele? Ele está lá no banheiro, ele atende a ligação desse evangelista, e esse camarada sabia já que ele imitava ele, e disse para ele: ô rapaz, como é que está? Ele falou que a hora que viu na bina, ele falou: eu tenho que atender.
Esse camarada me ligando, um cara tão importante, eu tenho que atender. Ele disse que atende. Eu vou chegar lá na história, você vai entender porque que me chamou a atenção essa história. E aí ele atendeu e começou a falar, e aí o camarada falou, estou em rede nacional aqui, começa a me imitar aí. E o camarada naquela situação dentro do banheiro ali, ele começa a imitar esse evangelista. E ele começa a fazer a mesma voz, e está em rede nacional, e ele fica uns 10 minutos imitando. Um camarada sai do banheiro, começa a ouvir a voz e fala, está aí aquele camarada que cura o povo. O camarada sai do banheiro e começa a espalhar no aeroporto, está aí aquele camarada que cura o povo, está aí o camarada que cura o povo. Em 10 minutos que ele estava dentro do banheiro, lotou a parte de fora de onde ele estava, cordão de isolamento com segurança, toda a parte do shopping vindo, e gente vindo de tudo quanto é canto. E aí o camarada disse que, na hora que ele abre a porta e sai, todo mundo olha, ué, estava lá já o povo esperando para ser curado. Quando eu ouvi essa história, eu falei, como devia ser com Jesus? Isso eu estou falando de um homem de Deus, que é usado no dom de cura. O dom de Jesus é muito mais, era além da cura, porque Jesus não curava só o físico, Jesus tinha poder de mudar o destino, trazia salvação, era o próprio Cristo manifesto. Era poderosa a dispensação de Jesus, foi poderosa. Agora era Emanuel, Deus conosco. Com Jesus, é esse ambiente poderoso, é esse ambiente onde os milagres são incontáveis, é esse ambiente onde os discípulos estão no envolvimento profundo, é o próprio Deus na terra. Essa é a segunda dispensação. Mas então acontece a terceira dispensação. Jesus, na segunda dispensação, ele olha para os discípulos e fala, olha, eu preciso ir embora, e você precisa de entender aqui o que é esse preciso de ir embora. É alguém que não é qualquer pessoa, é alguém que não é qualquer amiguinho, é alguém que não é qualquer gente, não é qualquer líder. Não, nós estamos falando de Jesus. E os discípulos começam a se entristecer, porque eles falam, peraí, eu sei que quando fala, você fala, pastor, devia ser muito fácil. Jesus fala, estou indo embora, e todo mundo fala, isso aí, valeu Jesus. Não. E agora Jesus fala, olha, eu preciso ir embora. Mas aí Jesus fala, olha, se eu não for, se não finalizar minha dispensação, eu não posso enviar o Espírito Santo. Jesus está falando, olha, eu preciso de ir para que Ele envie o outro Consolador. Eu preciso de ir para que a terceira dispensação seja iniciada, para que uma nova dispensação seja liberada. Na primeira dispensação, poderosa, Deus habitando no nosso meio. Na segunda dispensação, Emanuel, Deus conosco. Mas agora Jesus diz, olha, vai vir uma terceira dispensação, e o Espírito Santo vai ser liberado. Não é Deus mais habitando no nosso meio, nem é mais Deus conosco, agora é Deus em nós. Agora Jesus então, ele vai desatar uma terceira dispensação. Ele vai liberar uma terceira dispensação agora. E qual é essa dispensação, pastor? É a dispensação agora de Deus em mim, é a dispensação de Deus em nós, é a dispensação agora de que Deus mudou de endereço, de que Deus definiu agora, se havia poder, eu te falo, era poderoso a primeira dispensação, tinha muita vida na primeira dispensação, se havia poder na primeira dispensação, era muito poderosa a segunda dispensação, de Jesus, agora Emanuel, Deus conosco, mas agora Ele libera uma terceira dispensação, que é a dispensação do Espírito Santo, é a dispensação agora de Deus em mim. Não é agora mais Deus no nosso meio, não é agora mais Deus, Emanuel, simplesmente Deus conosco, mas agora é a dispensação do Deus em mim, Deus habitando em mim. E agora tem uma resolução, Deus muda de casa, Deus muda de habitação. Agora a habitação que antes era numa casa humana, agora através de Jesus, que era o unigênito de Deus, Jesus passa a ser o primogênito de Deus. Agora Ele, que era o único que poderia ter dessa vida fluindo nele, em toda a velha aliança ninguém pôde experimentar disso, agora Ele, que era o único que podia ter o poder nele, a própria vida nele, agora Ele compartilha dessa vida, e o unigênito se torna o primogênito, o único se torna o primeiro, para que agora pudesse ser feita uma linhagem inteira de filhos que fossem tais quais Jesus é. Mas sabe o que é profundo nisso?
lá em Atos, no capítulo 15, a Bíblia libera uma profecia, em Atos capítulo 15, no verso 16, é interessante que a Bíblia fala, em Atos capítulo 15, cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Entre o tabernáculo de Moisés, que nós lemos lá em Êxodo, e entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão, houve um tabernáculo, o tabernáculo de Davi. E nessa terceira dispensação, sabe o que é interessante? Que na terceira dispensação, nós vivemos agora a restauração do tabernáculo de Davi. Na terceira dispensação agora, nós agora somos a habitação de Deus, mas nós não somos qualquer tabernáculo, nós agora somos o tabernáculo de Deus. Quantos são o tabernáculo de Deus? Diga amém. Amém. Nós somos o lugar da habitação de Deus, e agora é o algo mais importante, Cristo em nós é a esperança da glória, vivo não mais eu, conforme Gálatas 2:20, mas Cristo vive em mim, eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus. O que Paulo está dizendo? Já não sou eu mais vivendo, é Ele vivendo em mim. Não é a minha casa que vive, eu vivo na minha casa, faz sentido? Meu apartamento não vive, eu vivo no meu apartamento. A vida do meu apartamento sou eu lá, não é mais você vivendo, é Cristo vivendo em você agora. Você só é o lugar que Ele habita, você só é o lugar da habitação. E na profecia, agora a profecia é: eu vou restabelecer em você um tabernáculo, mas não é qualquer tipo de habitação. Você precisa de entender que na primeira dispensação, a casa tinha que ser perfeita. Na primeira dispensação tinha especificações, os centímetros, o tipo de tecido, a cor, tudo era exatamente específico. Mas sabe o que me deixa fascinado? É que Deus encontrou uma casa melhor para habitar agora. É que através de Cristo agora, Ele veio trazer uma realidade de que agora Ele encontrou um melhor lugar para estar. Ele encontrou um lugar mais prazeroso para estar. Mas Ele diz: olha, eu vou reestabelecer o tabernáculo, mas não é igual ao tabernáculo de Moisés. Eu vou reestabelecer em vocês, mas não é a semelhança do tabernáculo ou do templo de Salomão. Eu vou reestabelecer em vocês algo semelhante ao tabernáculo de Davi. E sabe o que é interessante? Quando nós olhamos para o tabernáculo de Davi, tem algumas características no tabernáculo de Davi que chamam a atenção. E a primeira característica que chama a atenção no tabernáculo de Davi é que o tabernáculo de Davi tinha presença. Diga assim comigo: presença. No tabernáculo de Davi tinha presença. É interessante porque Davi, quando ele começa a reinar, ele diz: olha, vamos trazer a arca novamente, porque ela não foi de grande valia nos dias de Saul. Vamos trazer a arca, vamos trazer a presença de Deus, porque a graça do tabernáculo não é o tabernáculo, é a presença que enche o tabernáculo. Sabe quando a Bíblia está dizendo de em nós a reconstrução agora, pastor, que vai despertar quem eu sou, é quando eu entender simplesmente que o importante não é quem eu sou, mas é quem vive em mim. Mais poderoso simplesmente o que eu posso fazer, o que Ele pode fazer através de mim. Mais poderoso do que eu tenho é o que Ele tem através de mim. Agora tudo tem a ver com Ele. E agora então, nesse tabernáculo é o tabernáculo da presença. Não tem sentido o tabernáculo se não tiver presença. Eu quero te falar, Davi olhou tudo aquilo e ele falou: não tem sentido, esse tabernáculo aqui não tem sentido sem a presença. Sabe o que isso quer dizer? O algo mais importante da sua vida é a presença de Deus. Nessa terceira dispensação, agora já não é mais Deus habitando no nosso meio. Pastor, por que eu tenho esse fluir, por que eu tenho essa vida? Porque você não está na velha aliança. Se você estivesse na velha aliança, você ia estar vendo Deus no nosso meio. Se você estivesse na dispensação dos evangelhos, como os discípulos, seria poderosíssimo, mas você estaria com Emanuel, Deus conosco. Mas agora, você está na dispensação, é Deus em mim, fazendo de mim um lugar para que Ele possa habitar. É Deus agora encontrou em mim um lugar onde Ele pode ter o lugar da residência dEle. É Deus em mim agora ataviando a minha vida. É Deus em mim agora habitando dentro de mim, por causa da justiça de Cristo que há em mim. Agora Ele habita em mim. E
E nessa característica do tabernáculo de Davi, que ele vai restaurar em nós, é um tabernáculo que tem fluir da presença de Deus. Sabe o que eu quero te falar? A graça da sua vida é a presença de Deus. O que te faz diferente de qualquer outra pessoa é a presença de Deus. Eu posso te dizer mais, sabe por que você nasceu? Para que você existe? Sabe por que você tem a família que tem, o dinheiro que tem? Sabe por que você tem tudo que tem? Por causa da presença de Deus. Eu estava meditando uma série com a nossa igreja nesses dias de cantares. Sabe qual é a questão? É que tudo volta para o Éden. Na maturidade cristã você vai entender que quanto mais maduro, mais simples se torna. Todo o processo de Deus é nos levar de volta a um lugar. Sabe qual é o lugar? Onde o algo mais importante é a presença dEle. Todo o resto é superficial perto da presença dEle. Agora, uma vez que nós somos esse lugar, esse tabernáculo, é um tabernáculo que valoriza a presença. É um tabernáculo que reconhece a presença. E sabe o que é interessante? Que a profecia, o profeta libera que a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. Sabe o que isso aponta? É que a glória agora em nós é maior que a glória que foi derramada lá no tabernáculo. A glória que atua em nós agora, a glória que é disponível para nós agora, é maior que a glória que estava lá, que o povo não pôde entrar, toda a nação, milhões de pessoas tiveram que se prostrar, porque agora Salomão não pode entrar, mas agora a profecia é o seguinte: a glória que está disponível para você, é maior do que aquela glória que toda a nação viu no templo de Salomão. Essa glória é maior, essa glória que nós precisamos de cultivar, essa vida. Pastor, o Espírito Santo não vive em mim? Vive. Quantos creem? Diga amém. Amém. E me conforta. É tão interessante que alguém pode dizer que o Espírito Santo vai embora e tal, se os músicos puderem subir. Mas sabe o que é poderoso? O irmão do teclado é que o Espírito Santo agora habita em mim. E Paulo vai dizer para os irmãos: irmãos, até se você resolver se deitar com uma mulher pagã, o Espírito Santo está com você. É isso que vocês têm que entender, que isso te faz entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre conosco. Nesse templo agora eu preciso de entender, o Espírito Santo está sempre comigo. Mas outro dia o Espírito Santo falou para mim: Dênio, tem uma diferença de eu estar com você, porque minha presença sempre vai estar, e de eu ser participante. Você vai num jogo de futebol, você senta na arquibancada, você está lá, sim ou não? Você está. Mas você está participando do jogo? Não está. O Espírito Santo está com você. Quantos creem? Diga amém. Amém. Mas o desejo do Espírito Santo é mais que estar, é ser participante. Participante do quê? Das escolhas que eu vou tomar, dos caminhos que eu vou trilhar, do meu dia a dia. Sabe, um tempo atrás tive um choque, porque depois que eu ia fazer meu devocional, ia tirar meu tempo, e depois eu estava programado para ir no banco. E aí depois daquele meu tempo eu levantei para ir no banco. O Espírito Santo falou: posso ir com você? Falei: como assim? Não, porque no nosso relacionamento fica parecendo que eu só estou no seu tempo devocional. Porque às vezes a gente acha, não, o Espírito Santo ele é presente real o tempo inteiro. Ele é uma pessoa. O tempo inteiro a gente pode cultivar. Você entra no carro, você está com uma pessoa, você conversa com ela? Você entra no carro, você dirige 1 hora, desce do carro, você não fala nada com a pessoa do seu lado. Você fala, porque ela é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa, onde nós podemos cultivar relacionamento. Quando nós falamos desse tabernáculo que Deus está construindo em nós, tem essa questão da presença, mas tem uma segunda realidade. Sabe o que Davi estabelece? Adoração 24/7. Olha aqui para mim. Sabe o que é adoração 24/7? Eu sei que você fala: não, pastor, eu sei, adoração 24/7. João fala lá em Apocalipse, eu sei que no céu tem adoração 24/7. Tá bom, mas Davi não tinha lido nada de Apocalipse ainda. E ele estabelece: no tabernáculo vai ter adoração 24/7. Sabe o que ele estava dizendo? A adoração não para. Sabe o que eu quero falar para você? O que Deus constrói em nós é uma adoração que nunca para. Você fala: como assim, pastor? Você sabia que até quando você está dormindo você está adorando? Sabia disso? Não, você não está convencido disso, porque senão você ia dormir mais gostoso. Você sabia que até dormindo você está adorando?
Quem aqui é pai ou mãe de criança pequena sabe, se tem um hobby gostoso de pai ou mãe é ver criança dormindo, é ou não é? Você se sente bem vendo criança dormindo. Quando seu filho está dormindo, você sente prazer, ele está dormindo de olho fechado. Até a respiração dele, o compasso da respiração, traduz um prazer, é ou não é? Você sabia? Quando a Bíblia está falando que nesse tabernáculo tem adoração 24/7, adoração não é domingo no dia do culto, adoração não é numa hora. Você sabia que você não é mais espiritual na uma hora que você ora, do que no momento que você está lavando as roupas do seu marido? Você não é mais espiritual quando você está ouvindo a palavra, do que quando o seu professor está falando e você tira 10 numa prova? Quando você absorve aquilo, porque a Bíblia está dizendo, olha, agora é um estilo de vida de adoração. Sabe o que eu acho que o cristianismo perdeu em muitas esferas? Porque parou de cultivar um estilo de vida de adoração o tempo todo. Se você entendesse que o tipo de aluno que você é um estilo de adoração, você ia ser o melhor aluno da sua classe. Porque você ia falar, isso aqui é adoração. Acordar cedo, vir para a escola, anotar tudo, é adoração. É 24 horas, é o tempo todo, não para. A minha adoração não para. Tudo que eu faço é adoração. A conversa que eu tenho com alguém, eu estou adorando a Deus, conversando com uma pessoa. Eu vou lá para o meu trabalho, o trabalho que eu faço é uma adoração. Sabe o que é o sacerdócio restaurado? É 24/7, o tempo inteiro eu estou adorando a Deus. O tempo inteiro minha vida é uma adoração a Deus. Não, mas você não está na escola? Estou na escola, mas eu estou adorando na verdade. E aí quando o seu estudo vira uma adoração, sabe o que eu digo lá para os nossos universitários, para quem está na escola? Você tem a obrigação, no bom sentido da coisa, de ser o melhor aluno da sua escola, porque seus estudos são uma adoração a Deus. É uma adoração. Agora qual que é o problema? É que nós aprendemos a separar. Não, eu adoro 2 horas do meu dia, quando eu canto, quando eu danço, quando eu dobro o joelho para orar. Não, minha vida é uma adoração. A maneira que eu trato minha mulher é uma adoração. Outro dia foi aniversário de casamento de um irmão, 40 anos de casado. O irmão veio para a reunião naquele dia. Eu senti a liberdade de liberá-lo. Falei, irmão, a melhor adoração que você pode fazer hoje é sair com essa mulher. Uma mulher que aguenta um camarada com você 40 anos, ela tem que ganhar um prêmio. No tabernáculo de Davi, e o que Deus está construindo em nós, é a adoração 24/7. Será que você teria coragem de assumir esse compromisso hoje? De falar, minha vida vai ser adoração, tudo que eu faço vai ser adoração. Cuidar dos meus filhos vai ser adoração. Então você é a melhor mãe que as pessoas conhecem. Cuidar da minha esposa vai ser uma adoração. Olha, ir para a escola vai ser uma adoração. Liderar minha célula é uma adoração. É tão adoração quanto o dia que eu chego domingo e ergo a minha mão. É o mesmo padrão de adoração em âmbitos diferentes. Isso pode ser revolucionário na sua vida. Sabe outra coisa que aconteceu nesse tabernáculo? A Bíblia diz que quando foram trazer, tinha um camarada que ficou 3 meses com essa arca na casa dele. Alguém lembra o nome desse cara? Obed. Obed fica com a arca na casa dele, e o cara ficou rico, bonito. O cara ficou bonito. A Bíblia fala que ele prosperou em tudo. O casamento estava prestes a acabar, Deus restaurou. Estou aqui. Os negócios dele fazia anos que não andava, o gado engordou, e todo mundo tinha medo dessa presença. Você imagina, meu irmão, um camarada acabou de morrer tocando nesse negócio, e alguém fala, quem quer levar a arca para casa? Quem levantou a mão? Já viu quando ninguém quer fazer o negócio? Vai todo mundo saindo, sobrou Obed. Sei lá se fizeram um bingo para descobrir para quem que a arca ia. Eu sei que caiu Obed, voluntário ou involuntariamente. Mas sabe o que acontece na casa de Obed? A presença de Deus estava lá, Obed prospera em tudo. Obed prosperou. Aí, Davi fica sabendo, alguém diz, Davi, é o seguinte, Obed prosperou porque a arca está lá. E aí Davi fala, então é o seguinte, vamos trazer a arca. E Davi entende agora, sem fazer com a força humana dos bois, ele traz a arca agora. E aí quando ele estabelece a arca, Obed, ele não era um israelita, ele não fazia parte da tribo de Levi. Obed não tinha nenhuma das especificações para estar diante da arca. Mas quando Davi traz a arca, se você for ler a história, sabe quem ele traz para ensinar os levitas a ministrar? Obed e toda a família de Obed.
vem para ministrar no templo. O camarada era dos edonitas, dos inimigos de Deus. Obed-edom, ele não tinha nenhuma das especificações. Sabe o que aponta para esse tabernáculo que Deus está construindo? É que esse tabernáculo é um tabernáculo de graça. É daqueles que estão diante da arca, mas não podiam estar lá. É daqueles que estão ministrando diante da arca. Eles estão com acesso que não podiam ter. Eles estão diante de um lugar que não poderiam estar. Eles têm um favor que não podiam ter, porque não são israelitas, porque não são levitas, mas eles estão no lugar que não podiam estar. Sabe o que Deus quer fazer da sua vida? Deus quer fazer da sua vida um tabernáculo onde a presença flua. Deus quer fazer da sua vida um tabernáculo que tem adoração 24 horas. Deus quer fazer da sua vida um tabernáculo de graça, que manifesta graça, favor, que tem favor aonde passa. Quantos creem que Ele quer fazer isso em você? O leão é liberado quando você entende isso, que agora ele vive em mim, essa presença está em mim, essa vida flui em mim, não só para a hora do culto, não, é uma presença que é contínua, constante, é uma presença que estabelece favor e graça. Eu quero profetizar que você vai entrar nas universidades que a sua inteligência não te daria capacidade, que você vai ter os locais de emprego e as portas que as suas qualificações não te colocariam, que você vai acessar lugares e pessoas que naturalmente você não poderia acessar, porque também nesse tabernáculo que Ele está restaurando, é um tabernáculo que flui a graça e o favor, o acesso para coisas sobrenaturais. Você crê nisso? Eu quero que você fique em pé no seu lugar. Oh, Espírito Santo, eu quero orar com você. Eu quero que hoje você se abra para entender que esse poder e essa graça de Deus é para que você possa se manifestar das maneiras que você jamais imaginava. Sabe, lá na nossa igreja a gente tem uma moça, ela é estudante de medicina de uma das melhores faculdades de São Paulo. Sabe o que é isso? É o tabernáculo que Deus está restaurando. É uma menina de família pobre. Quando eu olho isso eu falo, esse é o tabernáculo que tem a ver com Obed, que vai ter livre acesso, gente que não tinha merecimento. Outro dia um pastor nosso, pastor Mauro, faltou na oração de manhã. Isso é crime para a morte, para ser mandado embora no outro dia. Ele falou: pastor, é que você pregou esse negócio aí, que é adoração o tempo todo. Eu acordei, abri o olho e falei: deixa eu adorar mais um pouco. Mas a hora que você conseguir crer que até dormindo você está adorando, você vai ver que vai ter uma revolução em tudo que você coloca a mão. Você vai ver que vai ter um toque especial em tudo que você coloca a mão. O marido que você é não vai ser mais o mesmo. O filho que você é não é mais o mesmo. O estudante que você não é mais o mesmo. E aí, eu gosto demais desse negócio aqui. Nós vamos acabar em alta. Quantos creem? Diga amém. Eu gosto desse negócio que agora a glória da segunda casa vai ser maior que a glória da primeira casa. Eu gosto de saber que o povo andou em terra seca. Eu gosto da ideia de que o povo passou no meio do mar. Eu gosto da ideia de que caiu maná do céu. Eu gosto da ideia que tinha uma coluna, uma nuvem que eles acompanhavam durante o dia, e tinha uma coluna de fogo durante a noite. Eu gosto da ideia que havia cura no meio do povo, que a roupa não desgastava, que os inimigos foram vencidos. Mas sabe o que eu gosto mais ainda? É que a Bíblia está dizendo: a glória da segunda casa, ela vai ser maior que a da primeira. Se lá no tabernáculo tinha poder, se no tabernáculo tinha glória que ninguém podia entrar, nessa noite nós podemos desfrutar de uma glória sobremaneira. Quantos creem nisso? Diga amém. Você crê? Diga amém. Quero que você erga a sua mão onde você está agora. Aleluia. Sabe qual é a questão? Deus mudou de endereço agora. Nós vamos começar essa noite, e é só para amaciar aquilo que Deus vai fazer nessa conferência. Quantos creem? Diga amém. Meu irmão, você não saiu da sua casa, você não investiu o seu dinheiro, você não colocou o seu coração para chegar aqui e algo não acontecer de diferente nessa conferência. Vai acontecer algo diferente em você. Eu quero que você erga as suas mãos onde você está agora. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo, a promessa